Bora lá, galera, falar dos nossos amigos desenvolvedores. Eu sou Fernandes Lima aqui no canal da Agile Now. Olha só, isso aqui sempre dá polêmica, mas tá tudo bem, tá? Então vamos lá. Bom, deixa eu começar falando o seguinte: eu já fui desenvolvedor na década de 90, 92 para ser mais preciso, até 2000 e alguma coisa. Então já fui líder técnico, desenvolvedor. Então eu tenho alguma experiência para falar e, logicamente, a minha carreira toda foi. Depois transitei para agilista, depois para produtos, enfim. Então, eu estou inserido no meio de desenvolvedores desde 1992. Então, são profissionais que eu tenho muita admiração. E o que eu quero falar aqui? Então, já tive experiência como desenvolvedor, já fui líder técnico, como eu disse para vocês. O desenvolvedor, ele é um profissional. Imagina, o cara tem a capacidade de transformar um desejo de um cliente, de um usuário, em código e aquilo virar um produto. Né? Claro, software e produto, não vou entrar nessa discussão, tá? Mas, enfim, é isso. Tá? Então, tem um software que alguém vai utilizar ali. Né? Produto é outra coisa, mas tudo bem. Né? Então, dentro de um produto digital eu posso ter um software, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o importante aqui esse desenvolvedor transforma aquela necessidade em código e isso vira um produto bacana, que vai atender esse usuário. Legal. Então, esse desenvolvedor, ele tem ali um raciocínio lógico apurado. Então, a imensa maioria dos desenvolvedores, se não todos, tem um raciocínio lógico. Eles são muito lógicos. Então, isso é uma grande habilidade. Né? Outra grande habilidade, eles estão inseridos no contexto do produto, nos bastidores do produto. Isso então, assim, isso já torna ele um profissional bastante especial, certo? Ele já tem interlocução com outras pessoas e outras áreas aí no teu contexto. Então ele pode falar com RH, pode falar com compras, pode falar com outras áreas. Então ele já tem outros conhecimentos ligados ao teu contexto. Ou seja, é um ótimo profissional para você investir. É um ótimo profissional para você não utilizar ele apenas para codar. Mas, Fernandes, meu desenvolvedor está cheio de trabalho, está cheio de pendência, a fila tem muita coisa para entregar. Sempre vai ser assim, tá? Dificilmente não vai ser assim. Eu ando em várias empresas que tem desde equipes pequenas, a maioria são equipes muito grandes, são dezenas, às vezes até centenas de equipes de desenvolvimento e sempre tem muito trabalho. Então, independente da quantidade de desenvolvedor, do tamanho da tua empresa, sempre haverá muito trabalho e isso é bom, não é ruim. Tá? Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção para você aqui é utilizar apenas um desenvolvedor apenas para codar é muito pouco. É muito pouco. Eu já te trouxe aqui essas habilidades que ele já tem. Esses pontos positivos que ele já tem aí no teu contexto. Tá? E quem está falando isso não é só o que eu acho e acredito, não. Até o próprio Marty Kagan, do livro Inspirado, ele fala sobre isso. Se você está utilizando o seu desenvolvedor apenas para codar, você está usando 50% dele. Dito isso, você pode começar de maneira muito gradativa. Então vamos imaginar o seguinte, que hoje o teu desenvolvedor está 40 horas ali codando. Na prática, ele não fica 40 horas codando. Desculpa te contar isso. Não fica. Ninguém fica. Tá? Ninguém trabalha 40 horas. Imagine que você tem uma jornada de 40 horas semanais. Você não está 40 horas ali naquela jornada. Tá? E aí vou até te dar uma dica. Tem um livro chamado Semana de 4 Dias. É isso aí. O nome do livro é A Semana de 4 Dias. Tá? Procura aí que você vai entender o que eu estou falando. Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo, para o nosso contexto. Então, o que eu quero trazer para você aqui? Eu quero trazer o seguinte. Vamos lá. O número 1 aqui. O teu desenvolvedor ou os teus desenvolvedores, então, eles devem, na minha opinião, fazer muito mais que apenas codar. Tá? E você pode começar isso de forma muito gradativa. Como eu estou te dizendo, tá? Então, se hoje ele está codando as 40 horas na semana, começa a colocar essas práticas gradativamente.
Entende? Você não precisa correr, vai se organizando, vai sentindo e vai vendo as mudanças. Então vamos lá. Discutir melhorias no produto. Ele está inserido nos bastidores do teu produto. Ele pode ajudar com ideias. É importante você ouvir as ideias que ele tem para o produto. Isso é o mínimo que você deveria fazer. Porque ele tem a visão de dentro. Pode ser que essas ideias nem façam sentido, ou que não façam sentido agora, mas são ideias preciosas. Eu já ouvi ideias brilhantes de desenvolvedores de evolução para um produto, que às vezes não foram aproveitadas naquele momento, mas foram aproveitadas em outro momento. E algumas vezes foram aproveitadas naquele momento. Então, o desenvolvedor tem uma visão muito diferente, vale a pena a gente ouvir ele para discutir melhorias no nosso produto. Outra, a número 2. Normalmente o desenvolvedor não quer participar de reunião com o cliente ou com o usuário. Normalmente. Alguns têm, boa parte deles tem essa restrição. Outros já são mais abertos a isso, mas boa parte não. Mas isso é uma coisa que eu incentivo. Eu lembro de uma história, antes eu estava pensando nesse vídeo aqui, hoje de manhã, e eu lembrei de uma história muito curiosa. Isso foi na década de 2000 alguma coisa, tá? 2007, 2008, 2009, sei lá, algo por aí. Eu estava envolvido num projeto e a gente tinha que visitar um cliente do ramo têxtil. E era um cliente que a gente tinha muita proximidade, é um cliente que eu aprendi muito assim com ele, porque foi um dos clientes que mais a gente tinha contato na época e que a gente conseguia aproveitar muito esse contato. Eu já não era mais desenvolvedor, e aí a gente começou a levar os desenvolvedores para as reuniões. Eles fazendo um rodízio ali, tá? Cara, eu lembro dessa ocasião, teve um dia que existiu o risco de cancelar a reunião. Então o cliente nos ligou, né? E aí a gente ficou preocupado, por quê? Isso acontece, remarcar a reunião, tá tudo bem. Só que o desenvolvedor que iria participar da reunião, ele estava hiper empolgado, ele estava falando disso a semana inteira. Era a primeira reunião que ele teria presencial com o cliente. Aí quando esse cliente nos ligou, a gente conversou com ele e falou assim, não dá para manter? Aí explicamos por quê. Ela manteve a reunião. E aí foi fantástica a nossa visita. Então fui eu, ali como produto, esse desenvolvedor, cara, foi fantástica, e mais uma outra pessoa, foi fantástica a visita, as impressões que esse desenvolvedor teve quando ele conheceu a fábrica desse cliente, quando ele viu ali o que ele codava, o que ele programava, o que ele construía sendo utilizado numa realidade completamente diferente da dele do laboratório. Eu lembro da expressão dele, eu lembro da felicidade dele, eu lembro da empolgação da semana anterior. Então, assim, a dica que eu tenho para você que é desenvolvedor ou você que é gestor, assista esse vídeo e vê essa história. Foi muito legal porque esse desenvolvedor ele evoluiu muito a partir disso. Ele começou a entender melhor o lado do cliente. Ele começou a construir melhor. Logicamente, isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Mas quando a gente começou a inserir ele mais em reuniões, aí eu levava ele em todas as reuniões? Lógico que não, gente, precisa dosar. Bom senso, né? Então você começa gradativamente a inserindo ele, e aí ele participa talvez de algumas reuniões mais importantes e tudo mais. Mesmo que ele participe só para ouvir, pode começar dessa forma, né? Então esse contato com o cliente vai melhorar muito o teu produto. É um efeito colateral do médio para o longo prazo. Você vai evoluir muito esse desenvolvedor. Ele vai te agradecer no futuro. Se tua empresa resolver investir nele, eu investiria porque é um cara que está aberto a ter contato com clientes e usuários, um desenvolvedor, isso é muito bacana, torna ele já torna ele mais atrativo. Ele vai contribuir muito mais com o teu produto, ele vai poder ajudar, ele vai ter uma preocupação maior quando estiver construindo, ele vai pensar mais no usuário. Então é muito benéfico. E sim, isso já aconteceu comigo dezenas, talvez centenas de vezes com outros desenvolvedores. Então
É uma dica muito simples, mas ela tem muito poder. Então você vai estar contribuindo com o teu produto, você vai estar contribuindo com o teu cliente, com os teus usuários, você vai estar contribuindo com a evolução de carreira daquele desenvolvedor, ele vai poder contribuir muito mais na tua organização, acredita em mim. Se ele realmente estiver aberto a participar, a aprender e dar a sua contribuição, logicamente que isso é um processo, você está investindo ali, é um processo, não é instantâneo, né? As pessoas precisam de, cada um tem o seu tempo para evoluir, precisa respeitar e saber ler isso, mas vale muito a pena. Outra coisa que a gente faz também é pegar os principais chamados ali, os que estão, né? A gente faz com os que estão fervendo e os chamados do atendimento, do suporte, e selecionar e discutir todo mundo. Isso também traz para o desenvolvedor uma característica, traz para o desenvolvedor ele entender que às vezes o que ele fez não está feito, está trazendo a melhor experiência para o cliente. Então às vezes é uma tela que está muito lenta, às vezes é uma tela que está gerando muita dúvida. Então você traz para o desenvolvedor o contato com o usuário, da mesma forma quando ele participa com reuniões ou quando ele visita um cliente. Ele ganha uma nova dimensão, um novo modelo mental na cabeça dele. Ele passa a conectar mais ao cliente. E quando você tem pessoas do time de produto conectadas mais ao cliente, ao usuário, isso muda completamente o jogo. Isso traz o time para um outro patamar, né? Porque ele é lógico, por um motivo é muito simples. Ele vai entender mais do cliente, do usuário. E quando ele entende mais disso, a gente busca reverter esse conhecimento, melhorando o nosso produto para o nosso cliente e usuário. Ah, dá trabalho? Dá. É um investimento de tempo? Sim. Ele vai estar deixando de codar? Sim. Mas o ganho que você vai ter para o teu produto no médio prazo vale. 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 E hoje ele já não fica 100% do tempo codando. Não fica. Eu vou repetir a dica que eu dei para você aqui. Compra o livro A Semana de 4 Dias. Vai mudar a tua cabeça. Não estou falando para você implantar a Semana de 4 Dias. Eu estou falando para você comprar o livro. Lá discute muito produtividade. E aí fala de produtividade do trabalho do conhecimento. Então, compra esse livro que você vai ver que vai fazer sentido. É muito bacana. Tá? Logicamente, eu já li o livro. Tá? Mais de uma vez, inclusive. E outra coisa. O desenvolvedor pode propor ajustes nos processos que ele está inserido. É natural isso, até na reunião do Scrum, na retrospectiva, os desenvolvedores sugerem melhorias no processo. Eles executam um processo ali durante o seu trabalho. Eles podem estar sugerindo melhorias. Então, ouça o seu desenvolvedor. Não envolva apenas ele para codar. Utilize todo esse poder que ele tem, esse conhecimento, já é uma pessoa conhecida da sua organização, a seu favor, a favor do seu produto, a favor do seu cliente, a favor dos seus processos. Isso vai trazer um ganho muito grande para a tua organização, para o teu cliente e para a evolução desse profissional. E quando esse profissional evolui, logicamente a tua organização ganha. Então não utilize o seu desenvolvedor apenas para codar. Eu trouxe aqui razões, discutir sobre elas, e você pode começar de maneira muito pequena e muito simples. Comece a fazer pequenos experimentos com essas práticas que eu mencionei aqui. Mas precisa fazer experimento com paciência. Ah, eu fiz e não deu certo. Evolua ao longo do tempo. É para isso que a gente faz os experimentos. Experimenta 1, 2, 3 vezes. É por isso que a atleta treina milhares de vezes. Porque ele sabe que você não fica bom na primeira. Você vai evoluindo ao longo do tempo. Mas tem que continuar executando. Então continua executando essas 4 sugestões que a gente deu aqui. E com o tempo você vai começar a colher benefícios. Não tenha dúvida, eu já fiz isso centenas de vezes. Um grande abraço, espero que esse vídeo seja útil para você. Um grande abraço, valeu pessoal e até a próxima.